Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Vamos lá então? Olha só, a gente começa falando de economia e com alerta para o consumidor. A taxa de juros do cartão de crédito voltou a subir em junho. O valor da dívida, olha só, pode ficar até 6 vezes maior em um prazo de um ano. Segundo o Banco Central, os juros do rotativo do cartão de crédito chegou a 429,5% ao ano em junho. O indicador teve alta de 7,1 pontos percentuais em relação a maio, quando o indicador era de 422,4% ao ano. Na prática, isso significa que qualquer dívida no cartão de crédito feita há um ano cresce 5 vezes se o consumidor não pagar a fatura no dia do vencimento. Em dezembro do ano passado, o Conselho Monetário Nacional determinou um limite de 100% para as taxas de juros do rotativo após o Congresso Nacional aprovar uma lei com essa regra. A decisão entrou em vigor este ano e vale para as dívidas contraídas a partir de janeiro. Sendo assim, com a nova norma, se a dívida for de R$ 200, por exemplo, o valor total, com a cobrança de juros e encargos, não poderá exceder os R$ 400. Segundo o Banco Central, as taxas apresentadas nesta sexta servem apenas um registro estatístico. Para chegar às taxas anuais, a autoridade monetária extrapola o juro cobrado ao mês pela instituição financeira para o ano. O cheque especial, que é a segunda linha de crédito mais cara disponível no mercado, que está embutida na conta corrente dos brasileiros, também apresentou alta em junho. Os juros médios chegaram a 135% ao ano, 3,1 pontos percentuais a mais do que o registrado em maio. Para driblar os índices das modalidades com as maiores taxas de juros do mercado, os consumidores podem aderir ao empréstimo consignado, que oferece desconto direto na folha de pagamento. A taxa da linha de crédito recuou 0,1 ponto percentual em junho e figura em 23,1% ao ano, a menor desde fevereiro de 2022. Olha só essa nova modalidade de empréstimo que surgiu no mercado. O celular é dado como garantia para liberar o dinheiro. E se a dívida não for paga, aí começa o problema, o aparelho pode ser bloqueado. Os juros podem passar de 600% ao ano. Uma nova modalidade de empréstimo que está sendo oferecido no mercado pede o celular do cliente como garantia. E caso a dívida não seja paga, o aparelho é bloqueado. O celular inutilizado deixa o usuário sem acesso a aplicativos. Para voltar a ter controle total do telefone, o usuário tem que quitar a dívida. Isso vem gerando reclamações dos usuários nas redes sociais. Esse tipo de crédito atende a brasileiros de baixa renda e com dificuldade de acesso a empréstimos de bancos tradicionais. Mas não tem uma regulação específica do Banco Central e os juros podem passar de 600% ao ano. O BC disse que as instituições financeiras têm liberdade para oferecer crédito, mas que a regulamentação vigente estabelece que os clientes devem ter acesso a informações claras sobre penalidades e eventuais riscos ao obter empréstimos. Para receber o dinheiro na conta, o usuário precisa baixar um aplicativo no celular, que atua como superadministrador do aparelho, ou seja, tem permissões especiais para acessar qualquer aplicativo do telefone, por exemplo. Alguns clientes baixaram o aplicativo para fazer uma simulação de empréstimo. Após ter desistido, não conseguiram mais deletar o aplicativo de seu celular. Olha só, a FAO e agências parceiras lançaram a edição anual do relatório que trata do mapa da desnutrição no mundo. A boa notícia é que o número de brasileiros em situação de insegurança alimentar severa caiu, mas a fome ainda atinge mais de 2,5 milhões de pessoas. O número de brasileiros em situação de insegurança alimentar severa caiu 85% em 2023, mas a fome ainda afetava 2,5 milhões de pessoas. Em números absolutos, quase 15 milhões de pessoas deixaram de passar fome no país em um ano. Os dados são da edição deste ano do Relatório das Nações Unidas sobre o Estado da Insegurança Alimentar Mundial, conhecido como Mapa da Fome,
divulgado nesta quarta-feira. A metodologia da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura considera que a insegurança alimentar severa ocorre quando uma pessoa está totalmente sem acesso a alimentos. Esse tipo de fome pode causar danos graves à saúde física e mental, especialmente na primeira infância, afetando o desenvolvimento e a formação cognitiva. Em 2023, a subnutrição no Brasil também caiu de 4,2% para 2,8%, em comparação com a média dos anos de 2020 a 2022. Isso representa uma redução de 1/3. Em termos práticos, 3 milhões de brasileiros deixaram de sofrer de subnutrição crônica, reduzindo o total de 9 milhões para 6 milhões. A escolha do Brasil para lançar o relatório foi pelo fato do país estar dando o pontapé inicial para uma nova aliança global contra a fome e a pobreza no mundo, a proposta brasileira para a cúpula do G20. A intenção é trabalhar para reverter essa trajetória e cumprir a promessa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e eliminação da pobreza extrema e fome zero até 2030. E a mansão mais cara do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, acaba de ser vendida. Ela estava sendo anunciada por 220 milhões de reais desde 2019. Confira. O terreno da casa mais cara do Brasil foi vendido no Rio de Janeiro. Ele fica localizado no Leblon, Zona Sul, e será fracionado em alguns lotes, cada um com até 1.500 metros quadrados, para a construção de até 12 casas. O local estava anunciado por 220 milhões de reais desde 2019 e a expectativa é que o negócio gere mais do que o dobro do valor. Tudo na mansão mais cara do Brasil chama atenção. Ela possui 2.700 metros quadrados de área construída, 8 suítes, vários jardins, 10 banheiros e até elevadores. O imóvel fica no Jardim Pernambuco, condomínio na área mais valorizada do bairro do Leblon e um dos endereços mais caros do país. Um dos pontos de destaque da mansão é a existência de um heliponto homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil. O comprador do lote onde se encontra a mansão de luxo poderá escolher se mantém ou não a construção no terreno. E olha só, você sabe o que é a maxofobia? Bom, se você não sabe, é o medo de dirigir ou simplesmente entrar dentro de um veículo. Por isso, alguns estados e o Distrito Federal estão oferecendo cursos para ajudar as pessoas a superarem esse trauma. Acompanhe. Tarefas de rotina, como se deslocar até o local de trabalho, ir ao supermercado, levar os filhos na escola ou os pais ao médico, que são corriqueiras para a maioria das pessoas, podem ser um ato frustrante e tirar o sono de muitas outras. E isso tem nome, é a amaxofobia, mais conhecida como medo de dirigir. Um levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, a Abramet, apontou que esta fobia está presente na vida de 6% da população com carteira nacional de habilitação. E conforme dados do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, significa falar de cerca de 2 milhões de brasileiros, de um total de 74 milhões de motoristas habilitados. A maioria dos casos é de mulheres, que respondem por 92% dos casos. As causas da amaxofobia podem ser multifatoriais e ter origem cultural, ambiental ou genética. A condição pode estar relacionada ao medo de sofrer acidentes, de não controlar o carro ou ainda de sofrer com os efeitos do julgamento pela forma como dirige ou de atrapalhar o trânsito. Muitos familiares dizem que é falta de prática e os motoristas vivem sob pressão para dirigir ou são alvos de chacota por não conseguirem. Com isso, passam a ter vergonha e criam desculpas para não enfrentarem a situação. A boa notícia é que esse medo pode ser tratado e deixar de impactar em diversas áreas da vida da pessoa. Olha, ainda falando de trânsito, quase dobrou o número de motoristas parados em blitzes de lei seca no estado de São Paulo. E a maioria dos flagrados se negou a fazer o teste. Acompanha comigo. O número de motoristas parados em blitz de lei seca no estado de São Paulo praticamente dobrou no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Também cresceu em cerca de 30% a quantidade de operações para fiscalização.
Segundo o Departamento de Trânsito de São Paulo, nos 6 primeiros meses deste ano foram fiscalizados mais de 201 mil veículos em estradas e vias públicas dos municípios. No mesmo período de 2023, a fiscalização parou quase 101 mil veículos, ou seja, a alta foi de 99%. Segundo o Detran, o uso de equipamentos mais modernos possibilitou que o resultado do teste saia em 5 segundos. Com isso, libera mais rápido o condutor sóbrio para que outro seja examinado. No geral, a negativa em assoprar o aparelho foi responsável por 5.570 das 5.900 infrações por alcoolemia. No primeiro semestre no estado, ou seja, 94% do total. Quem se nega a fazer o teste comete infração gravíssima. Recebe multa de mais de R$ 2.900, 7 pontos na carteira e pode ter suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A punição é a mesma quando o bafômetro confirma de mais de 0,05 microgramas por litro de álcool por litro de ar em quem assoprou o aparelho. E olha só, nós vamos mostrar agora um vídeo que vai servir de alerta para muita gente. Isso porque uma ciclista resolveu tirar uma selfie em uma linha de trem e acabou sendo atropelada. Acompanha comigo. O acidente aconteceu em abril, mas as imagens só repercutiram agora. O vídeo, gravado por uma das integrantes do grupo que fazia trilha de bicicleta, flagrou o momento exato do impacto, que teve a sensação de até 300 quilos. A mulher atingida se posicionou para a selfie muito próxima da linha do trem no momento em que a locomotiva se aproximava, e por não ter avaliado a proximidade com a linha férrea, acabou sofrendo o acidente. O maquinista ainda acionou a buzina pelo menos 2 vezes para que as ciclistas se afastassem, mas ninguém ouviu. O Corpo de Bombeiros informou que a ciclista atingida estava consciente durante o atendimento e que reclamou de dor na região posterior lateral esquerda das costelas, e depois foi encaminhada para o hospital. O caso aconteceu na zona rural de Uberaba, Minas Gerais. E olha só essa outra imagem que também viralizou nas redes sociais. Um barco de pescadores também foi atropelado, só que nesse caso por uma enorme baleia, e isso aconteceu nos Estados Unidos. Vamos ver. Uma baleia jubarte bateu em um navio de pesca nos Estados Unidos, jogando 2 passageiros ao mar. Os 2 passageiros teriam sido resgatados por outro barco de pesca e ninguém ficou ferido. As pessoas estavam simplesmente pescando quando foram surpreendidas pela baleia que empurra o barco e ele acaba ficando de lado no mar, segundo as pessoas que estavam presentes. O influxo de iscas atraiu os pescadores em busca do peixe-robalo, que também atraiu a baleia para o mesmo trecho do oceano, segundo especialistas. A baleia estava se alimentando através de uma grande quantidade de peixes com a boca aberta. Quando a baleia subiu à superfície, provavelmente estava tentando segurar alguns daqueles peixes enquanto filtrava a água pela boca, e foi aí que acabou se chocando com o barco. E veja a seguir, Venezuela realiza eleições em clima de tensão. E ainda, Cazaquistão conquista a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias para você. Vamos então aos destaques internacionais. Olha só, a Venezuela realiza amanhã eleições presidenciais e o clima é de tensão na véspera da votação. O presidente Nicolás Maduro fechou o espaço aéreo do país e impediu a chegada de observadores
internacionais. Eles iriam acompanhar o pleito. Veja. As autoridades venezuelanas impediram nesta sexta-feira que um grupo de ex-presidentes latino-americanos viajasse para Caracas, onde eles, todos fortes críticos da gestão do presidente e candidato Nicolás Maduro, pretendiam observar as eleições presidenciais de domingo no país. O governo panamenho denunciou o ocorrido. O voo da companhia aérea panamenha Copa Airlines, que transportava 4 ex-presidentes da região para a Venezuela, não conseguiu decolar do aeroporto de Tucumã por conta do bloqueio do espaço aéreo venezuelano, afirmou o presidente panamenho José Raul Molino em sua conta na rede social X. O grupo era formado pelos ex-presidentes Miguel Ángel Rodríguez, Jorge Quiroga, Vicente Fox e Mireia Moscoso. Eles são membros da Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas, um fórum de ex-líderes de direita. A direita espanhola também denunciou na noite desta sexta-feira que uma delegação de parlamentares e membros do Parlamento Europeu enviada à Venezuela para observar as eleições foi retida no aeroporto de Caracas, capital venezuelana, e logo depois expulsa do país. O Chile enviou nesta sexta-feira uma nota de protesto ao governo da Venezuela por ter negado a entrada no país de 2 senadores conservadores chilenos que viajavam para observar as eleições e foram deportados. Nesta sexta, funcionários americanos afirmaram que o governo do presidente Joe Biden quer que os venezuelanos tenham pleno acesso às urnas no domingo e que seus votos sejam contabilizados com precisão e transparência. Maduro, no poder desde 2013, aspira a um terceiro mandato de 6 anos. A maioria das pesquisas aponta como favorito Edmundo Gonçalves Urrutia, apoiado pela principal aliança de oposição, a Plataforma Unitária Democrática, depois que sua candidata, Maria Corina Machado, foi inabilitada para exercer cargos públicos. E como a gente acabou de ver, as eleições presidenciais da Venezuela acontecem amanhã no domingo. E aqui no Brasil, um grupo de imigrantes está esperançoso para que possa haver mudanças no poder e assim eles consigam voltar para a terra natal. O dia 28 de julho será de expectativa e muita ansiedade por parte do povo venezuelano com a eleição presidencial. O movimento de oposição do país, com o nome de Edmundo Gonçalves, desponta nas últimas pesquisas e desafia Nicolás Maduro, que governa a Venezuela desde 2013. A Venezuela enfrenta sérios desafios tanto na esfera econômica quanto política. Economicamente, a população enfrenta diversas carências, desde a escassez de água até a instabilidade no fornecimento de energia elétrica. Apesar das riquezas naturais do país, a realidade atual é de pobreza. Na esfera política, a perseguição de opositores, a censura aos meios de comunicação e a detenção de dissidentes minam a credibilidade do governo perante a comunidade internacional. De acordo com esse professor de Relações Internacionais, mesmo se ocorrer uma mudança de governo, a retomada da economia no país ainda levará algum tempo. A gente sabe que não é um processo imediato, né? A Venezuela ela vem sofrendo já nos últimos anos deterioração econômica e social. A gente sabe também que é um processo muito complexo, com diferentes interesses internacionais atuando na Venezuela. Mesmo antes do governo Maduro, antes do governo Chávez, a Venezuela também viveu períodos enormes de instabilidade, com golpes de Estado, com diferentes elites políticas assumindo o poder sem que houvesse uma política para a população como um todo. Então também não existe uma pílula dourada que vai resolver o problema da Venezuela somente com a saída do Maduro e o retorno de uma oposição que está fora do poder há pelo menos 25 anos. Hermes destaca ainda que a vitória da oposição teria não só implicações geopolíticas, mas também um significativo impacto simbólico por conta de todo o processo político que teve início em 1999, com a ascensão de Hugo Chávez ao poder. Acho que a gente está vivendo um período ainda muito incerto, com mobilização de rua, mobilização de massa por parte de apoiadores do governo Maduro, com articulação de muitas frentes de apoio ao oposicionista. Então, independentemente desse resultado, muito provavelmente a gente ainda vai ter alguns momentos de instabilidade após domingo. Claro que se um dos dois lados conseguir ter um resultado bastante amplo, com uma margem significativa de vantagem, a possibilidade de acomodação até o final do ano ela é maior, mas o que tudo indica, uma disputa acirrada, a gente vai precisar de muita mediação internacional para conseguir garantir o mínimo de governabilidade para quem sair vencedor do pleito.
A crise econômica do país é marcada por hiperinflação e a queda de aproximadamente 75% do seu PIB, Produto Interno Bruto, que corresponde à soma de todos os bens e serviços produzidos no território. Esse cenário resultou na migração de mais de 7 milhões de pessoas, como Ioman, que veio ao Brasil em busca de oportunidades e principalmente para fugir de uma possível situação de miséria. A gente não tinha onde conseguir trabalho, a gente tinha que sair saindo. E, aunque tinha trabalho, o dinheiro que estava percebendo nesse momento não estava alcançando para ele se manter em casa. Não dava para fazer um mercado de um mês, pelo menos. Eu falo de minha experiência. Éramos duas pessoas trabalhando, um filho pequeno, e nosso salário não alcançava para um mês de mercado. Ele e mais 6 mil venezuelanos que vivem na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul farão uma mobilização no domingo de eleição venezuelana, na esperança, como Sofia, de que haja a mudança de governo para que eles possam voltar para casa, muitos ao reencontro com a família. Essa mudança que nós estamos em esperança de que possa ter um câmbio de governo, para nós vai ser uma esperança mais de poder, por exemplo, mirar nossa cultura e nossas famílias de novo. E as Olimpíadas seguem a todo vapor lá em Paris. Inclusive, saiu a primeira medalha de ouro. E você sabe para quem foi? Foi para o Cazaquistão. Acompanhe. O tiro esportivo é a modalidade que garante a primeira medalha das Olimpíadas desde a edição da Alemanha em 1972. O Cazaquistão não conquistava uma medalha olímpica desde 1996, quando as Olimpíadas foram disputadas nos Estados Unidos. A disputa foi com uma carabina de ar a 10 metros de distância e com 30 disparos para cada dupla. A disputa começou acirrada. Alexandre Ali e Islam Satapaev começaram a disputa vencendo por 2-0 e os alemães empataram por 2 vezes. Mas no final, a vitória do Cazaquistão por 17-5 garantiu o bronze ao país. Essa, inclusive, é a primeira medalha olímpica de Alexandra, de apenas 20 anos de idade. A final foi disputada entre China e Coreia do Sul. Os chineses venceram por 16-12 e conquistaram a primeira medalha de ouro das Olimpíadas de Paris. E a tradicional e vitoriosa seleção de vôlei masculina do Brasil enfrentou a Itália, e estreou com derrota nos Jogos de Paris. O time, treinado pelo Bernardinho, fez um jogo duro, mas perdeu por 3-1 e se complicou no grupo da Olimpíada. Vamos conferir. O Brasil não começava os Jogos Olímpicos com derrota desde Atlanta, em 1996. E vai ter que superar um retrospecto nada favorável. Isso porque a seleção nunca conquistou uma medalha quando foi derrotada na estreia. A Itália venceu os 2 primeiros sets pelo placar mínimo de 2 pontos. O primeiro foi 25-23 e o segundo por 27-25. O Brasil fez um ótimo terceiro set e venceu por 25-18. Mas não foi o suficiente porque no quarto set, os italianos venceram por 25-21 e fecharam o jogo. O resultado jogou os brasileiros para a última colocação do grupo que conta com Polônia e Egito. O próximo compromisso da seleção será contra os poloneses na quarta-feira. Em caso de derrota, o Brasil estará eliminado dos Jogos Olímpicos. Do vôlei, vamos para o judô. O Brasil também estreou hoje no judô e na modalidade masculina e feminina. Mas os brasileiros decepcionaram e vão voltar para casa. Acompanha comigo. 2 jovens judocas brasileiros estrearam nos Jogos Olímpicos neste sábado em Paris. Natasha Ferreira foi a primeira a ir ao tatame na categoria 48 quilos para enfrentar Natsumi Tsunoda, japonesa bem mais experiente, que acabou com a luta em pouco menos de 1 minuto. Michel Augusto, de 19 anos, também estreou em Jogos Olímpicos contra o costarriquenho Sebastian Sancho, campeão pan-americano em 2022, e venceu com um Vasari. Ele seguiu para enfrentar o japonês Ryuji Nagayama, 6º colocado do ranking mundial da categoria até 60 quilos. Após uma luta muito dura, Michel foi desclassificado somente na prorrogação e com 3 punições. O judô é a modalidade olímpica que mais trouxe medalhas para o esporte brasileiro. E as chuvas adiaram a competição masculina de skate
nas Olimpíadas de Paris, essa competição que estava marcada para este sábado. A prova foi remarcada para a próxima segunda-feira. Vamos ver. A competição do street masculino, a primeira prova do skate dos Jogos Olímpicos de Paris, foi adiada neste sábado devido à chuva. Em um comunicado, o comitê de organização explicou que, com as condições meteorológicas da noite passada e após uma reunião com os organizadores, foi tomada a decisão de adiar a prova masculina de skate. No dia seguinte da cerimônia de abertura, que transcorreu sob uma chuva intensa em alguns momentos, a competição masculina de street estava marcada para começar às 7 horas da manhã no horário de Brasília, com a rodada preliminar, seguida da final ao meio-dia. Junto ao obelisco, localizado entre o Jardim des Tuileries e o início da Avenida Champs-Élysées, foi montado um estádio temporário para o Parque Urbano, que vai receber as provas de skate, ciclismo BMX freestyle, breaking e basquete 3 contra 3. O Skate Street, que estreou nos Jogos de Tóquio, consiste em uma cadeia de obstáculos em uma infraestrutura que reproduz o mobiliário urbano, com escadas, bancos e rampas. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado em nossa programação. Até mais.